Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, iniciando o Escape Podcast com um grande amigo, um grande gestor, uma pessoa que tenho muito apreço, né? E antes de eu passar a conversa, né, o bate-papo a ele, a gente gostaria muito que vocês que estão nos acompanhando, né, pudessem se inscrever no canal, dar o seu joinha, né? E compartilhar, né? Porque afinal de contas, o nosso canal, ele tem recurso próprio, né? A gente depende muito desse compartilhamento de vocês. É um conteúdo novo, mas é um conteúdo que a gente espera, né? Tocar nas pessoas, né? Com nossas experiências e vivências. E, no mais, vamos aqui com o nosso grande amigo Valdemir Rosa. Muito obrigado por ter vindo, Dadá. Eu que agradeço, Ferro, o convite, né, da gente falar um pouco sobre a nossa história, o futebol maranhense, né, o esporte amador. A gente está aqui à disposição e a gente agradece muito e fica muito feliz pelo convite e está voltando a bater um papo sobre o esporte maranhense. Dadá, reforçando realmente a tua vinda até aqui, eu sempre te admirei, cara. Falando assim pessoalmente, né? Você é uma pessoa muito centrada. Você falam que o mineirinho, né? Aquele que come quieto, né? Mas assim, dentro dos bastidores do futebol, o pouco que eu tenho te acompanhado, a gente nunca trabalhou junto, né? No mesmo ou clube ou evento. Mas assim, aquilo como eu te acompanho como sendo, né, já passou por supervisão, né? Já passou por direção, agora é um gestor, né? Que a gente vai apresentar esse teu currículo, né? Queria pedir até a produção para apresentar o currículo do nosso amigo Valdemir Rosa, o Dadá, que é um currículo extenso, né? Um currículo que tem aí uma notoriedade grande dentro do desporto maranhense, principalmente dentro dentro do futsal e do futebol, né? Tanto de base quanto profissional. E assim, cara, te apresenta para o público, assim, realmente. Como foi que você enveredou, né, no esporte? Não sei se tem ali aquela pitada de atleta, né? Ou pelo apaixonado pelo futebol. Conta aí o seu Não, início. a gente jogava. Eu joguei futsal há muito tempo, né? Eu iniciei no futsal, joguei na época, tinha um baixinho bom de bola, né? Sim, A gente jogou pela equipe do M Miranda, que era uma empresa de cimento que tinha um time muito forte de basquete, né? E depois teve o de futsal também. Então a gente tinha uma equipe de futsal, a gente foi bicampeão. Depois jogamos algumas equipes, o Cruzeiro da Camboa, que tinha uma equipe forte no futsal maranhense, né? Tinha um nome. Depois a gente jogou uma equipe, fazendo um pouco propaganda aqui, né? Uma equipe quando chegou aqui muito forte, foi a equipe do Skin Cariol, né? Que chegou aqui de futsal, que na época fez um trabalho de investimento muito forte sei. aqui em São Luís, né? E aos poucos a gente foi deixando o futsal, né? Deixando de jogar. E por incrível que pareça, a gente acabou indo para o motoclube dessa situação. O Moto estava jogando a segunda divisão do futsal e o primeiro ano o Moto não subiu. Aí no segundo, quando enfrentou a gente do Sincariol, a gente tirou o Moto não subiu também. E eu, como motense, vi aquilo ali meio chateado. Eu falei, rapaz, da próxima vez, vou tentar montar aqui com as amizades que a gente tinha, montar um time do Moto. E foi, acabei conhecendo na época a doutora Júlia, né? Que acabou comprando a ideia do projeto do futsal em 2000. Aí a gente ainda jogou ainda na segunda divisão, né? Com alguns amigos que a gente tinha um contato, montou a equipe e graças a Deus a gente subiu. De divisão, o Moto subiu nesse ano para a primeira divisão do Perfeito. futsal. Aí daí foi muito título. Falei, não, tá na hora de parar um pouco de jogar e não joguei, fiquei só comandando. E de lá para cá foram mais de 20 títulos só no futsal, né? Um tricampeonato maranhense adulto, é, campeão sub-17, sub-20 em Fortaleza. A gente foi campeão também brasileiro, né? Campeão brasileiro sub-17 em Alagoas, da Taça Brasil de futsal, segunda divisão, né? Então a gente acabou no futsal ali fazendo muitas amizades com os jogadores também que a gente tinha na época, né? Aí o futsal foi a minha base realmente. Teve a base mesmo com atleta e depois como dirigente, fiquei só como diretor de futsal. Aí dali a gente começou a... O futsal era muito forte
nessa época, na época de 2000, na época de 90, 2000, era muito forte, muitos craques que estão aí hoje, Massinho, Márcio Araújo, tudo jogavam nessa época, Fabinho, entre outros aí. E a gente, depois que foi profissional, acabou levando muita gente do futsal para o futebol de campo. A gente sabe a dificuldade que tinha de recursos, né, para contratar jogador, então a gente sempre apostava nessa questão dos jogadores do futsal. Nosso tema ele é adversidades em oportunidades, né? A gente sabe que fazer futebol amador já é difícil, né? Profissional tão quanto. A dificuldade ela muitas das vezes se multiplica, né? Porém, a gente sabe que dentro desse contexto a gente tem a responsabilidade de conduzir, né, desde o início um projeto, né, que tem a sua conotação social, mas tem a questão principalmente do objetivo maior, que é conquistar vitórias, que é conquistar títulos, porque também os títulos, as vitórias te conduzem a além Maranhão, né? Vamos dizer assim, né, a participar de competições a nível nacional. A gente começa local, vai regional e depois nacional. Porém, nesse período todo, né, quais foram assim as maiores dificuldades que você teve após essa transição de desportista, de militante dentro do esporte, aí depois passar a parte de supervisão, a parte de realmente estar à frente de uma equipe, conduzindo uma equipe, né? É, na sua organização. Qual foi os nãos que você teve, né? As adversidades que você teve para alcançar esses objetivos? Na verdade, a gente tinha o moto como filho, né, Ferro? Porque a gente amava o moto, amo moto, na verdade, né? E toda a minha trajetória no moto foi com dificuldade. A gente não tinha esse recurso, o moto não tinha, tanto é que eu entrei pela questão para o futebol profissional numa dificuldade muito grande. E tinha acabado de chegar do campeonato, a gente foi campeão brasileiro em Alagoas, né? Sub-17, eu era diretor de futsal na época, o treinador era o Ezequias, foi campeão. Aí do aeroporto eu fui direto pro Nilson Santos, assistir Sim. moto e, acho que foi 2010, moto e americano, final do primeiro turno. E o moto tinha que ganhar para poder subir para a primeira divisão. E acabou que o moto perdeu de 2-1 esse jogo, se eu não me engano, 2-0. Tem alguns registros aqui, né, Isso, do seu isso. histórico, mas queria que a gente fosse lá Esse aí foi que a gente foi campeão brasileiro, né, em sim, Alagoas, sim. foi campeão lá de futsal. Aí depois desse aí, esse já foi no segundo No- rebaixamento do moto, na segunda divisão foi. Aqui, assim, para a gente contextualizar bem o que é futsal, né? Daí depois vem Isso, para o agora já foi pro campo, campo já, é uma né? transição pro campo. Não. Aí depois a gente foi pro. Cheguei, né, nesse jogo e acabou que o moto perdeu para a equipe do americano. Então, No futsal, no campo, no no campo, né? campo. Eu fui assistir esse jogo. E quando Tá, terminou, o presidente, esse aqui, esse, era Gildo Moraes, o presidente do Moto, sim. na época. E o pessoal da torcida pedindo ajuda lá, aquela questão, como muita gente já conhecia. Eu falei, Léo, que pode ajudar? Tá? Não tô no campo e tal. Ele falou, não, Gildo. Aí o pessoal foi, Gildo, pô, como é que ajudar? Eu falei, Gildo, tô chegando de viagem agora, me procura amanhã de manhã. Aí foi, me procurou, me telefonou. Aí, não vou dizer o nome do treinador na época, né? Mas eu fui, eu falei, pô, me leva para conversar com o treinador e a comissão técnica O do profissional, profissional, que certo. está responsável por essa equipe. Eu fui no hotel lá na Litorânea, conversei com ele. Eu falei, o que que falta aí pra gente subir? Aí ele, não falta nada não. O time tá bom, o time é esse aí. A gente não vai ter muito certo não. Aí eu, uma loucura, né? Aí eu, Gildo, eu não quero ninguém. Mandar a que tá todo fora e jogador também, quero ninguém nesse time. Falei outro time. Desse jeito, bem pontual. Aí ele, não vou fazer isso, é loucura, rapaz, como é que eu vou fazer um time para jogar semana que vem? Eu falei, não, só quero uma semana. Dá uma semana para montar o time. Aí, não, deixa aí, beleza. E um grande amigo meu, conselheiro do moto, me ligou, né, e perguntou sobre isso. Eu falei, que loucura é essa que tá inventando? Eu vou contigo.
Pô, aí eu comecei a montar a equipe. O treinador já tinha em mente, que era o Disseu de Matos do Paraná. Aí eu peguei, ó, tá aqui o nome do treinador. Você já tinha pego Já informações traz dele, aqui, já já conhecia. conhecia ele, Então né? traz ele aqui que vai ajudar. Aí Disseu já me falou, Disseu na época me disse, ó, não vou levar ninguém. Monta o time aí que eu só vou para treinar. Não vou levar ninguém. E eu fui montando durante uma semana. A gente conseguiu. Ia ser o início do segundo turno. Primeiro jogo lá em Barra do Corda. E eu tinha que montar o time em uma semana. Aí fui montando. Montando um, aí tinha Pode ir o falando os Marcinho, nomes aqui. Israel, Grande Massinho, um abraço, meu aí querido. o Zé Augusto, Pelezinho, Telezinho, é, a rapaziada boa, Zé Augusto, Zé um abraço, meu Augusto, aí querido. o Paulo Sérgio estava no São José de Ribamar na época, e eu pedi, né, pro então conselheiro, era de Macutrim, que eu tenho uma amizade muito grande, José de Mar, eu quero que você me consiga o Paulo Sérgio, trouxe do Ribamar pro Moto, então montei uma equipe ali, Gilson, centroavante, Gilson, o grande Gilson, jogou no isso, Sampaio. isso. Aí então, o que eu fiquei do Moto, né, tem o Israel, o David, então o que eu É, fiquei do David Moto, Garoto trabalhou comigo, bom, excelente isso. garoto. Um abraço, David. Aí o Marcos Oliveira, né, lateral também. Então, Marquinhos, meu então parceiro. o que eu falei na época lá, o Daílson. Aqui também, como é o nome dele, muito bom jogador. Ele começou no americano Jobim, né, também. que Jogou chamava. esqueci o nome dele. Aí Muito bom tinha. jogador também. Aí o que eu não encontrei aqui, na verdade, eu fiquei daquele time que tinha, eu fiquei com dois zagueiros. Que foi o 14 aqui, que eu sei o nome dele agora, e o Márcio. Sim. Eu só fiquei com os dois zagueiros. Falei, ó, Que eram de fora. isso, que era Era de fora e de tava fora. naquele time. Certo. E eu conversando com o Tião Scarpino, que era o treinador de goleiro, Perfeito, aí ele já Tião. tinha passado, os dois zagueiros não são titular, mas são muito bons, Tião, vou confiar em ti. Aí ficou com os dois zagueiros. E era o Márcio e o Paulo Sérgio depois. Certo. Então ficou um time só cobra criada aí. Verdade. Então, pô, falei, não tem como não subir. Aí não tem, não, vamos dar treino. Paulo Sérgio que tu fala zagueiro é Paulo Sérgio Zagueiro, dos que Paulo foi Sérgio do zagueiro. Sampaio. Do Sampaio, não. Foi, Paulo Sérgio foi meu atleta no futsal. Certo. Aí só que ele Entendi. começou no moto aí, ó. Perfeito. Ele era do Internacional de Porto Alegre de base, aí veio. Sim, tá aqui. Perfeito. Isso. Aí ele já era meu atleta no futsal e estava no Trabalhou. Ribamar. Iniciou lá nas escolinhas de futebol ali da Fundel na época E aí também. ele me ligou, já sabia, tô aqui no Ribamar, eu tô sabendo que tu vai pro moto, não, pode me levar. Eu vou contigo. Aí eu montei ali só cobra criada que eu reconhecia. Eu falei, não, bom, aí o pessoal falava muito, ó, pô, vai te dar trabalho. Eu falei, não, a pressão é só um turno aqui, não vou me dar trabalho e outro, eu conheço todo mundo ali. Não vou falar, mas tem um jogador aqui, que ele estava num clube da primeira divisão, ele largou a primeira divisão para vir jogar a segunda comigo. Só pela Perfeito. confiança. Ele Isso é estava na primeira importante. divisão. Aí ele falou, não, tá aí, eu vou largar aqui. Vou contigo. Falei, pô, pode vir. E veio e me ajudou muito. Então, a gente montou um time, o primeiro jogo lá em Barra do Corda. 6-0 pro Moto. Contra o Cordino. Contra o Cordino. Jogar lá é difícil, Eu hein? acho que foi 3 gols de Paulo Sérgio, se eu não me engano. 6 gols, hein? Foi um placar elástico. 6-0. Aí veio pra cá já, pegou, acho que foi o Isso Santa em Quitéria. 2010. 2010. Aí pegou Santa Quitéria também, o Araió, era Santa Quitéria, o Araiós, uma coisa assim, e 4-0. Então foi só porrada. Sim. Montamos um time ali só de gente experiente, não apostamos em ninguém, era todo mundo. E outra, a gente não conseguiu, eu não consegui, na verdade, um lateral esquerdo e um goleiro. Tinha um no Ribamar, um goleiro, que era o Jairo, que não estava sendo aproveitado. Sim. Que ele brigou com o treinador na época lá. Aí eu pedi, manda ele vir falar comigo. Foi, conversou comigo, ele, pô, me dá uma oportunidade. Aquela questão, eu já tinha pego informação dele que ele tinha passado em equipes boas, tudo. Sim. Aí o pessoal ainda falando mal, aquilo queimando. Falei, não, ó, não quero saber o que tu fez no passado ali. É a partir de agora comigo aqui. Eu vou te dar a oportunidade. Foi o goleiro titular e foi o goleiro do Moto, depois até ficou. E um lateral esquerdo que eu não tinha, eu não encontrei aqui. Eu só busquei fora o que eu não encontrei aqui. Não tinha um lateral esquerdo. E consegui um menino que era o Rian, ali o bem magrinho ali que tem, na ponta, que ele estava num time Aqui. Isso, estava um time no interior do Ceará.
E Mas ele é eu- maranhense? Não. Ah, ele é Aí de pela Belém. indicação que eu tinha lá, de amigos que eu tinha lá em Fortaleza, Sim, me indicaram, esse menino é muito bom, pode confiar, porque a gente tinha uma norma com a gente, diretores ali, a gente se falava. É o Papelini, que hoje está no Fortaleza, sim. a gente tinha um leque ali, a gente falava, "Ó, entre a gente não pode se enganar. Então eu já tinha as pessoas certas que me indicavam ou indicavam para eles. O network, né? Aqui no E Nordeste, então eles principalmente. falaram, "Dá, a Os gente não amigos. pode se enganar, tá? Quando tu me pedir um jogador desse jeito, não adianta. Ah, não, tem um jogador que tava ali, mas não vai fazer a função que tu precisa." Sim. Então a gente sempre trazia. Então a gente conseguiu, subiu para a primeira divisão, Ok. 2010. Aí depois foi 2011, aí 2012 eu saí atendendo um pedido de um grande amigo meu também, que é o Edmar Coutrinho na época, né? Sim. O filho dele assumiu a prefeitura e pediu para montar um time lá, e eu fui em 2012 pro São José de Ribamar. Uma equipe muito boa lá que a gente fez também, da Wilson, o Wesley, é, Pimentinha. Na Pimentinha. época tava no futsal, aí ele me ligou, eu já conheci ele do futsal, e me pediu, Dadá, pô, me dá uma oportunidade no campo. Eu nunca tive essa oportunidade no futebol de campo. Aí a gente sabe que Pimentinha tem aquelas bolas dele que ele jogava, Sim. mas eu cheguei franco com ele e perguntei, quanto é que tu quer para te focar só aqui no futebol de campo? Quanto é que vai te atender para te ficar focado só aqui? Aí ele me falou o valor, aí eu conversei na época com o dono do presidente do time, tudinho, não, não vai, falei, é minha, essa é minha, pode pagar que ele vai responder. Então, para a gente fazer um corte bacana aqui, quer dizer que você que praticamente fez a transição do O Pimentinha do futebol de campo, futsal para o o futebol campo. de campo. Não, eu já tinha levado o Pimentinha antes pro moto. Ah, tá. Eu tinha levado o Pimentinha antes pro Moto Clube. Só que Certo. o pessoal bateu muito pela questão do tamanho dele. Ah, entendi. Mas ele começou no moto comigo, no futebol de campo. Eu Certo. tinha levado ele pro moto antes. E Perfeito. depois que eu fui pro Ribamar, ele me pediu essa oportunidade, eu levei ele pro Ribamar junto comigo. Aí, quando eu fui pro Ribamar, levei ele, levei Luiz Fernando, que já Luiz tava no moto, Fernando. levei a gurizada que tava toda no moto, todas Foi vieram comigo. aproveitada no São José. No São José, todas vieram comigo. David, todo esse pessoal. Sim. Felipe, era o Sim. Filipinho. Sim. Todas. Felipe, atacante. E isso eu que levei pro moto. Conheço ele desde garoto também, lá das escolinhas da Isso, Fundel. era do futsal. E eu levei pro moto. E quando eu fui pro Ribamar, essa garotada eu levei tudo comigo. E o treinador na época que eu levei lá pro moto era o Bagé. Bagé. O Bagé que eu levei lá pra treinar a gente, pra ser o treinador. Como eu conhecia também, já levei um treinador Rígido. rígido, Aquele jeito gaúcho, firme. Eu Aquele já me lembro dele, muito ousado, muito. É, E outra, motivava a equipe, né? 2010, Dada, eu estava em Brasília trabalhando no Gama, né? Mas assim, eu acompanhava o futebol local, né? Por isso que eu não tenho assim, por isso que eu estou te perguntando, porque eu não estava aqui em loco, né? Mas a gente viu as campanhas dos clubes, que a gente era direito nosso acompanhar, para a gente, né, poderia vir para claro, cá e claro. trabalhar. Mas o Bagé realmente Isso, ele trabalhou no Sampaio também ou não? acho que trabalhou depois, trabalhou no moto antes, né? Depois Sim. aí eu levei ele pro Ribamar junto comigo. Aí acabou que ele recebeu uma proposta. Na verdade, eu acredito que esse ano o São José não chegou ao título, né? Pela questão que começou a questão do atraso de pagamento. Entendi. Aí isso acabou quebrando um pouco, Desmotivou, né? desmotivou o pessoal um pouco. Aí o Bagé recebeu uma proposta do time de Pernambuco, pagou mais, foi. Sim. Aí não tinha muita estrutura a equipe, né? Mas fizemos uma boa campanha, a gente ficou em quinto lugar nesse ano. E 2012, eu fui pro Ribamar. E nesse ano, 2012, o Moto caiu novamente Para a Série B para a Série B do do estadual. estadual. Aí, 2013, eu recebi uma proposta para ir para o Maranhão, do ex-presidente Antônio Macedo, na época. Sim. Aí fez uma proposta para a gente ir para o MAC. Aí a gente estava quase que fechando para poder ir. Muita gente não sabe, mas eu iniciei também no futebol de campo no MAC. Na época, nas escolinhas lá, o Rogério Jansen, que era o treinador, junto com o Arlindo Azevedo, que cuidava das escolinhas. Isso, perfeito. Então eu... Grande abraço aos dois. Isso, nessa época da escolinha, eu participava da escolinha do Maranhão com esses dois treinadores. O pessoal pensava no moto, mas eu joguei no Maranhão
nas escolinhas com eles dois. Aí tinha o seu Itamar também, que era um baixinho que foi Baixinho. jogador. Me lembro. Entendeu? Então a gente acabou. Aí eu fui convidado. Só que no dia seguinte, logo eu recebi um telefonema do saudoso Roberto Fernandes. Fernando. Aí me ligou, queria uma conversa Grande amigo. comigo no apartamento dele, né? No sábado. Aí eu fui lá para saber o que ele queria e tal. Quando eu cheguei lá, encontrei um monte de conselheiro do moto, alguns amigos também da imprensa lá. Aí, ó, o Roberto tá assumindo moto aqui e tu que vai ser o diretor. Eu falei, cara, não dá. Primeiro que eu tô com um contrato ainda com o Ribamar e eu tenho uma proposta já que eu tô meio encaminhado com o MAC. Aí o pessoal foi, não, mas tem que vir pro moto, aquele negócio todo, o projeto é bom, o moto vai acabar, aquele negócio tava na segunda divisão novamente. Aí eu fui, conversei com o Antônio Macedo, agradeci o convite na época, tudinho, ele entendeu. Quando eu vi o pessoal com o Roberto, tudinho que ia ter reunião, eu imaginei que ele ia te chamar. Aí foi novamente para tentar subir o moto. Aí, sem recurso nenhum, novamente, sem dinheiro, aí a gente foi, acabou conseguindo montar um time, né, que foi Passando aí a aquele produção outro pra... time já da, da, da série B novamente em 2013. Foi em 2013 já que esse time aqui. Em 2013 a gente conseguiu, então volta um pouco Voltou antes. um pouquinho. Isso, não. Não, esse aqui já é da Esse aí da é B. o da B ainda, passando um pouco mais, que É do é do futsal. futsal. Esse aqui. Esse aqui, né? Então a gente conseguiu montar um time novamente forte, né? Experiente. Aí a gente. Kleber Pereira estava encerrando. Aí, não, você tem que encerrar no moto, veio comigo também. Aí veio o Kleber já. Aí a garotada novamente que andou comigo no futsal. Felipe. O David, o Felipe. Aí o Wesley que jogou comigo, jogou no Sampaio, jogou no São José comigo, eu trouxe pro moto também. Aí o Carlinhos Rocha. Carlinhos Rocha. Aí tem o David novamente aqui comigo, aqui já veio. Aí tem o garoto Henrique ali também, que estava iniciando na base, né? Sim. Já participou. Henrique 25. Isso, o Henrique também já. Aqui também nosso amigo zagueirão. Alisson, que o pessoal chamava de Jamanta, né? É um Jamanta. Isso, o Alisson também, que a gente tinha uma amizade muito grande. Aí, da mesma forma, né? O que eu não encontrei, eu fui buscar. Esqueci o nome do lateral direito aqui também, que é antigo, jogou na Imperatriz, foi campeão pelo JV Lideral. Tô lembrado, né? E o lateral, eu não consegui novamente um lateral esquerdo. Sim. Que faltava. O goleiro era o Alberto, né? E o treinador era o Celinho. Celinho, grande Celinho. Isso, o Celinho, nessa época, ele... Até hoje ele me agradece muito, que ele estava treinando uma escolinha no Baza, antigo Baza. Sim. Ele treinava uma escolinha lá. E essa foi a primeira oportunidade dele em clube profissional? Isso, aí eu fui lá, levei, conversei com ele, topou o projeto, o pessoal não entendeu muito, né? Sim. Mas de lá que eu trouxe o Celinho justamente para esse projeto. Esses desafios aí são gigantescos. Gigantesco. Né? Aí o que aconteceu? Eu não consegui um lateral esquerdo novamente. Aí com uma amizade que eu tinha aí fora, o pessoal acabou eu conseguindo o lateral esquerdo, Hugo, que era lateral esquerdo, jogou no Vasco. Certo. Então não estava sendo aproveitado muito no profissional e eu consegui trazer para cá. Pela amizade, acabou vendo sem ônibus pro moto, pela amizade que a gente tinha, e eu trouxe o Hugo. E uma contratação assim, vamos dizer, além de peso, ousada, né? Muito ousada, né? Trazer um jogador mesmo, né, do Vasco, que podia ter outras opções, e trouxe para uma segunda divisão do Maranhense no motoclube. Sendo que a cereja do bolo era Kleber Pereira aí, né? O artilheirão. Aí trouxe o Hugo para cá e o pessoal não vem, aí eu acabei trazendo ele para vir jogar conosco aqui, né? Comprou o projeto, acreditou no projeto. Aí você vê aqui o Edmar Coutrinho também, que deu uma força muito grande por trás nesse ano sempre ajuda, né? Sempre ajudando. Sempre ajuda, né? Aí tem o Tião Scarpino ali e o Irã e o Gabriel também. Gabriel Júnior estava começando na preparação física também com a gente. E eu já comecei a incorporar ele ali. Hoje... Filho, Gabriel Júnior, né? A gente não pode esquecer que é filho do saudoso Gabriel, né? Que era nosso massagista da minha época de motoclube, né? Isso, ainda tem o Mundico aqui que trabalhava na época. Também, grande abraço. Então a gente fez um time também que
o primeiro jogo logo, a estreia de Kleber Pereira no Castelão. Sim. 2-1 pro Araiolos. Difícil. Aí no outro dia Torcida o cobrando. time não prestava mais. Já tinha o Massinho nesse time também. O Massinho tava, só que ele não foi pra esse jogo de Imperatriz. Certo. Aí o time não prestava mais, montou o time errado, aquele negócio todo. Aí vai pro outro dia pra conversa, né? Pra Alinhar, né? Alinhar, mostrar que o trabalho ia dar certo. Aí de lá pra cá deslanchou depois desse jogo. E eu nunca gostei desse negócio de muita festa antes do jogo. Sim. Era a estreia de Kleber, aquele negócio torcida. Expectativa, muita movimentação, imprensa. Eu nunca gostei também dessas festas, fica não. uma semana conturbada que acaba até o planejamento da semana, tira o foco. Tira o foco. Então, isso eu mesmo. não gostava muito desse negócio de festa, não. Ser feliz aí nessa fase. Então, subimos novamente. Ali já em 2013. Aí, em 2014, a gente bateu na trave, né? Para subir. Aí já era o Edson Porto, treinador. Sim. A gente acabou ganhando do Ituano aqui. Acho que depois dessa foto tem aqui ganhando do Ituano no Castelão. O Ituano tinha acabado de ser campeão paulista. E veio jogar aqui com a gente. Isso aí é 2006. Veio jogar com a gente. Aqui a gente ganhou. Só que nesse cruzamento a gente acabou pegando aqui. Aqui nesse jogo. Olha só, como está de tava, né? Lotado. A gente acabou... Coisa linda, né? O Castelão lotado. Né? O Castelão lotado e a torcida comprou nessa época. O futebol maranhense precisa realmente, a gente já vai dar uma pincelada nisso, mas aí nós acabou precisamos que voltar. No cruzamento a gente pegou a Tombense, que era time de empresários lá, né? 2 irmãos. Isso, então um investimento muito forte, né? Bateu na trave e não subiu. Mas a gente conseguiu as vagas para a competição nacional. Depois a gente foi para 2015 também, já todos os anos com dificuldade, sem patrocínio, sem nada. Sem dinheiro, na amizade mesmo, às vezes com material esportivo a gente conhecia o pessoal da Superbola, acabou vindo, comprando, entrando junto. Então foi mais nas amizades que a gente acabou fazendo no futebol e com os conselheiros, né? Que bancavam muito o clube nessa época. Se não fosse por eles também, que eles se juntavam para comprar ideia para ir junto, o Raposo, o Edmar, o Alinha, a doutora Júlia, então o Nélio Martins. Então tinha muita gente ali que dava esse suporte para a gente poder fazer o trabalho, né? São motenses apaixonados. Então a gente acabou subindo e tendo essa alegria que teve. Aí em 2015 também não conseguiu muito. Aí passou para 2016. Aí em 2016 eu já estava querendo largar o futebol para tocar o meu projeto de Futebol 7. Eu tinha sido convidado pelo então Wilson Vilela, que era o presidente da confederação, né? Confederação Brasileira de Futebol 7. E eu falei, Wilson, eu não tenho tempo. Não tem tempo não, cara, eu tô no futebol. Não, mas aí no Maranhão tem que ser você, cara, eu não quero outro nome. Vai tocando quando tu puder aí. Aí eu fiquei, né, tocando Futebol 7 e o futebol, mas deixei o Futebol 7 um pouco de lado. E veio 2016. Eu já ia largar para tocar o meu projeto. Aí foi que o Hans assumiu, né? Sim. Aí, tô assumindo moto, aquela questão toda. É possível que tu não vai me ajudar nisso aqui. Eu falei, tô largando, já ia largar lá com o Roberto. E agora, não, ficou lá, vamos ajudar aqui aí. Moto parado, 2015 todo, sem calendário, aquela questão toda, e começou um planejamento. Falei, mas vamos começar um planejamento cedo. Tanto é que a gente começou em dezembro. O campeonato começando em calendário de janeiro, fevereiro. Final ali, né? Final de janeiro, né? Virando para aí eu fui para um jogo da Moto e Ponte Preta, Copa do Brasil. Lá do estádio da Ponte Eu me esqueci agora também. Esse é o nome do... Orlando Scarpelli, exatamente. Obrigado, produção. Obrigado. Aí eu fui lá nesse era o Filinto Holanda, o treinador na época, estava com a gente. E quem estava acabei chamando para assistir o jogo comigo lá foi o Rui Scarpino. Sim. Que é paulista, né? Isso, aí ele foi assistir o jogo. Tem uma história no moto, foi assistir o jogo comigo na época. E a gente já foi batendo papo.
o Filinto já tinha uma volta para o Ceará, novamente, que ele era muito ali dos Sim. times, né? E a gente foi batendo um papo, falei do projeto do que tinha já, e ele deixou mais ou menos encaminhado, ele, ó, eu vou no projeto contigo, mais organizado, aquela questão toda, confia, a gente vai. Já começou a fazer o projeto dali. A gente foi montando o time, acho que 2016 tá um pouco aqui, tem a foto, né, da equipe. Tem. Só passando a foto da equipe 2016. Não, essa daí não, achei a outra. Tem. Essa. Então a gente acabou montando um time muito forte e passamos o dezembro todo, né? Tanto é que a gente fez a apresentação do treinador em dezembro. E ninguém esperava. Na reunião lá a gente apresentou, ninguém esperava quando veio. A gente apresentou o Rui Scarpino, ninguém esperava o Rui vir já pro Moto num projeto desse. A gente já começou. Já para pré-temporada, iniciando. Pré-temporada com tudo. Ele já veio para cá, já começamos a montar o time. Então a gente já apresentou o Rui nesse dia, que foi uma novidade que ninguém esperava, e o Rodrigo Ramos, que tinha acabado de sair do Sampaio e a gente anunciou no Moto. Grande Rodrigo. Então já montamos um time ali com o goleiro e com o treinador. Sim. E eu com o Rui, a gente foi montando o time, foi trazendo, a gente foi conversando, aí Júnior Ferreira na comissão técnica, o Fábio Nogueira como preparador físico que estava no mar, que a gente trouxe também, aí já o Rafael ali. Sim, Rafael Durante. Durante também já estava apoiando, já estava como auxiliar trabalhando na comissão com o Fábio Nogueira. O AG Jaidá era da parte de médica, né? Junto com o Flávio, com outros ali. Ali o AG já ali no canto. Isso, então a gente montou toda uma estrutura. O Flávio, que ganhou fronteiras aí, né? Flávio isso, já trabalhava ali, então a gente começou a montar a equipe desde lá. Às vezes. Aí foi trazendo, montando a equipe, aí trouxe o Cléo. Sim. Que estava do Sampaio também, já trouxe, não vai dar certo no Moto, aquela questão, e foi o maestro naquela época ali. Verdade. O Robson Simplício. O garoto que a gente conversou em off ali, que chegou no Moto, o Anderson, né, zagueiro. Sim. Então, a gente conversou nos bastidores. E já estava ele. Verdade. Aí o Chico Bala também a gente já tinha trago, né, o Chico Bala, e tem aqui, esse aqui é o Dedé, que hoje está no Sampaio, zagueiro, então estava lá treinando com a gente. Na época, novo ainda aí, hoje acho que tá no Sampaio agora há pouco tempo, né? Tava na Série D. Isso. Aí teve Trabalhou comigo no Juventude. Isso, aí ele já tava treinando com a gente lá, já da base eu puxei pro profissional. Aí um garoto também que apareceu lá, que foi o Paulo Vitor hoje, que tava no Sampaio também, começou com a gente lá também, é um garoto... Trabalhou comigo no São José. Isso, muito bom jogador. Jefferson Abreu, que saiu do salão também, lateral esquerdo. Aí o Gabriel ali, que era o anjo, que o pessoal chamava também naquela época, né? Sim. Jogava muita bola. Aí o Dudu, volante. Sim. Aí a gente foi contratando Felipe Dias, que a gente trouxe, jogava pela Tombense no ano que a gente bateu para subir na trave. Então eu trouxe ele da Tombense para cá, pro Moto, já nesse ano. O Tete era um garoto que destruía lá as zagas no Tocantins ali. A gente acabou puxando para cá, então foi... esqueci o nome do garoto lá agora também, que joga muito no Interbarros agora também. É o Igor, né? Igor, rapaz. Isso, Igor Guaíba. Teve comigo na Copa São Paulo, comigo e Danilo, né? Também. Isso, aí eu trouxe o Igor já, né? O Dudu, o atacante também de São Paulo. Igor era um garoto que tinha tudo para deslanchar, né? Porque ele surgiu muito jovem, com 13 anos lá, foi pro Cruzeiro, né? Aí eu acho que ele tinha 18, 19 anos aí no Moto, e o Rui deu oportunidade para ele, já colocava ele. Coisas do futebol, né? Tanto é que ele foi que sofreu o pênalti, né? Não, ele que, na final contra o Sampaio, isso aqui foi a final do estadual, na final contra o Sampaio, ele que enfiou a bola no meio campo ali pro Tete, né? Deu passe pro Tete sofrer o pênalti. Aí o Marcos Paulo, que era o maestro que chamava, né? Que a gente trouxe do Tocantins. Sim. Já tinha jogado pelo Red Bull, a gente acabou trazendo. Isso, trouxe ele lá do Tocantins para cá também, que ficou ídolo no Motoclube, né? Uhum. Aí tem o Felipe Dias, esse atacante também a gente trouxe foi junto com o Rui, a gente foi montamos a equipe ali em janeiro.
a gente já estava com a equipe toda montada. Então, praticamente montou uma seleção aí e ganhamos nesse 2016 os 2 turnos. O primeiro e o O segundo segundo turno. turno. Equipe Ganhamos, forte, né? equipe forte, ganhamos e Focada, né, também. focada. E depois a gente foi para o Brasileiro. brasileiro. Mas lembrando que a gente conseguiu fazer isso, esse feito, não só pela montagem da equipe, mas muito pela questão do patrocínio, Do recurso, do né? recurso financeiro, que foi através da lei de incentivo ao esporte na época, que foi a Teus e a Semar, né? Então, dá para ver que quando tem um investimento e é aplicado de maneira correta, Correto. o time chega. A gente foi campeão maranhense, Maranhense. acho que depois de 8 anos que o Moto não ganhava o título, e subiu para a Série C, depois, acho que foi depois de 9 anos que o Moto não voltou à Série C Voltou de novo novamente, a uma competição nacional, na né? competição nacional. Buscando um acesso ainda, né? Dentro do Isso, aí brasileiro. depois desse aí a gente foi pro brasileiro já. Aí manteve mais ou menos a base, né? A gente trouxe o Márcio Arantes, goleiro, que era do Volta Redonda, do Olaria. Aí remontamos algumas saídas, né? O Portela. Então a gente Sim. manteve a base. Aí eu acho que na próxima foto já está na série C já, na série D. Aí conseguimos subir com esse grupo praticamente, eu acho que 80% permaneceu, para aqui já foi a série D. Certo. Então, Aí já é o jogo do acesso, né? aí já é o jogo do acesso. A gente teve contra o Águia de Marabá, Sim. e por incrível que pareça, nesse jogo do acesso, eu conversando com o Hans, né? Falei, cara, a gente precisa de 3 peças, senão a gente não sobe. Aí vai naquele, não, o time tá bom, é só isso. Falei, precisa sentir precisar de 3 Pelo peças. resultado, né? Vamos dizer Não, assim, pelo resultado, né? Não, deixa isso, deixa, não vai. o Não. time tá, né? Aí, não, a gente precisa, cara. Aí vai procurando, naquela minha correria de sempre de procurar jogador para encontrar de imediato. Falei, não, vou trazer. O Marcos Paulo estava no Bragantino. Aí eu, pô, trazer um meia que eu conheço. Aí o Bragantino não estava pagando nessa época. Tava uma dificuldade muito grande lá e eles queriam um dinheiro para poder liberar o Marcos Paulo. Eu falei, o Otto não tem. Aí foi conversa e o Marcos Paulo, não, eu quero ir. Faço que aí tu vai ter que abrir mão aí. Era o Abichedi, né, que era o presidente, Sim. era ferrenho. Na Foi época presidente da federação lá, isso, e da na época Federação Paulista. a gente não tinha essa questão de rivalidade, mas eu me dava muito bem com geografia. Sim. A gente se respeitava muito, tanto ele como o Evandro. Então, geografia até me falou, Dada, o Abichedi, ele é ferrenho, ele não vai liberar. Tu tá contando com o Marcos Paulo? Eu falei, vou conversar. E conversa vem, conversa vai, e Marcos Paulo acabou chegando num acordo e vindo. Chegou no dia e aí a gente foi naquele negócio, será que vai cair no bid para dar certo? Tá treinando, tá em atividade. Graças a Deus a gente conseguiu, caiu no bid na última hora, mas caiu. Então, o meia que a gente tava precisando, a gente trouxe, que era o Marcos Paulo. Eu precisaria de um volante. E como trazer um volante agora em cima da hora? Aí, um que não estava sendo aproveitado no Sampaio. Aí a pessoa, não, do Sampaio, Valderrama. Valderrama. E eu trouxe pro Moto. Grama, a grande surpresa, né? Valderrama. Isso, aí trouxe pro Moto como volante também. E eu precisava de um atacante. Eu precisava de um atacante fixo. Sim. Eu tentei o Célio Codó. E acabou não dando certo. E em conversa com o Célio falou, Dadá, por que tu não leva o Thiago? O Thiago cai muito pro lado, né? Eu queria um cara mas ele faz também, Thiago Mais Miracema. referência, né? Thiago E Miracema. aí eu conversei com o Thiago, tava no Tocantins, chega aqui amanhã, chega, de avião vai demorar, eu vou de ônibus. Aí veio, se apresentou, o primeiro jogo aqui contra o Atlético do Acre, acho que foi 2-2 esse jogo aqui em São Luís. Foi. 2-2 o jogo. A gente tava perdendo de 2-1.
Quem fez o gol do empate? Thiago Miracema. 2-2. A gente foi pro Acre. Ele era de explosão, né? Ele tinha muita força, um atacante de força, de muita presença. E nessa véspera do... Acontece no futebol, é os casos que acontecem. Nessa véspera do jogo, eu tinha um temperamento também forte, o pessoal sabia. Eu acabei tendo uma discussão com o goleiro titular, o Márcio Arantes. Na época, ele tava brigando por questão de bicho, que ia ter aquele negócio todo, e eu... Na minha época, jogador não fazia greve. E não tinha como fazer greve, tava tudo em dia. A gente pagava naquela época, era por quinzena. O Rand chegou, não, dinheiro que tá aí no caixa é pra quê? Pagar jogador. Então, vamos pagar os caras. Chegava, a gente pagava por quinzena. Então, todo 15 dias, o jogador estava com dinheiro no bolso. Perfeito. E teve jogador que não. Não, eu não quero não. Eu vou gastar tudo no negócio de 15 dias, não dá certo não. Eu quero só no mês mesmo. Aí a gente foi... É a cultura local, né? Isso. Aí, para essa questão de querer um bicho... Questão de bicho, eu não me recordo bem, a gente acabou tendo uma discussão. E eu chamei o Tião e falei, Tião, o Márcio tá fora. Aí era o Rafael da conta, Tião, lá, o Rafael da conta, sim, era um goleiro que era de São Paulo também, que estava tendo uma oportunidade. Isso no jogo do acesso. Na final. Semifinal, né? Isso. Vamos dizer assim. O jogo aqui, aí foi, aí vai em cima embaixo, vai mandar embora, não vai abrir, aí ficou aquele turbilhão. Aí no final o Hans falou, eu vou tirar a passagem dele para ir embora ou... Falei, pode mandar. Aí num treino ele foi lá e falou que queria conversar comigo. Falei, mano, manda ele lá na sala. Aí foi lá. Semifinal não, quartas de final, Quarta de né? final. Porque aí fica os isso, quatro. Aí conversamos, tudinho, chegamos, tudinho. Ele falou, pô, tá de cabeça quente, algum problema que eu tive lá da minha casa, aquela questão lá do outro estado, não sei o que, eu peço desculpa, queria que tu me reintegrasse novamente pro grupo. Aí o pessoal, rapaz, ela não vai te reintegrar. Eu falei, vou. Tião, pode botar o Márcio de bota pro jogo. Vai, já conversamos, tudinho. E ele pegou um pênalti lá. Pô, ele pegou o pênalti, ele sabia que eu tava na arquibancada, ele pegou e apontou pra apontou. Você. Eu falei, não, eu voltei foi para isso. E lá a gente precisava também de um atacante. E a gente tinha o Lenilson, tinha um time forte. E o Rui, na época, a gente conversava bem, era bem transparente, como o treinador que trabalhou comigo. E o Rui queria ir com 2 meias nesse jogo. Eu falei, Rui, isso não dá certo. Ele, não, confia em mim, vai dar certo, rapaz. Não vai dar certo. Deu ali a tua pitada tática, né? Eu falei, não vai dar certo. Não, a gente tinha essa liberdade. Não vai. Sim. Aí conversava com ele, conversava com o Marcinho, que era o auxiliar, e o Marcinho, não vai dar certo, cara. E a gente vai muito aberto. E tinha um polaco, tinha um Eduardo lá, que eram muito habilidosos. Aí foi. Aí Rui, eu vou treinar. Depois do treino eu te digo. Eu quero treinar pelo menos. Falei, pô, pode treinar. Aí treinou. Deu, acho que nem 20 minutos de treino, ele foi lá na sala. Aí ele, não deu certo não. Eu não te falei, isso não deu certo. E agora eu vou com quem? Cara, tu tem que ir com um atacante lá dentro, pô. Aí ele tinha um atacante que a gente tinha trago, muito bom, mas não tava bem. Ele, com quem que eu vou? Falei, você vai com o Cris. Ele, Cris? Porque ele não tá bem, cara. Vai com o Cris, cara. Aí ele foi, eu vou com ele. A gente foi, debatia muito com a comissão, conversava muito com o Tião, que era o irmão dele também, a gente conversava. Aí ele foi com o Cris. Quem fez o gol lá? Cris. Quem fez o segundo gol? Valderrama. Caramba. Então, e teve um pênalti. Quem fez o gol do pênalti? Marcos Paulo. Então, as 3 peças que a gente contratou... Encaixou, deu certo e deu resultado. Valderrama, que a gente contratou, fez gol. O Marcos Paulo, que fez o gol de pênalti. E o Cris, que foi o centroavante. E o Thiago Miracema, que empatou o jogo aqui. Se não tivesse empatado o jogo aqui, a gente tinha com uma derrota lá. Então, e o estádio lotado, lá do Acre. E no treinamento, a gente treinou num time lá do rival deles, a gente conversando, batendo papo lá com um amigo meu que era de lá, ele já tinha me passado, ele o time é muito bom, mas o time é muito novo. E o que acontece? Eu acho que vocês ganham aqui, por quê?
e os meninos vão pegar uma casa lotada, eles não estão acostumados com isso. Aí foi aquela foto Foto lá, lá, casa lotado, cheia, lotado, os meninos sentiram realmente. E o moto foi logo para cima. mais E experiente, mais experiente, o time já tarimbado. rodado, E de lá a gente deslanchou, né? deslanchou e subiu. Dada, assim, antes de a gente fazer essa transição agora do papo, saindo do futebol profissional, né, de campo para o futebol 7, onde hoje você é gestor, né, presidente da Federação Maranhense de Futebol 7, qual o conselho, basicamente, sendo bem objetivo, né, que você dá ou deixa, né, para os nossos dirigentes, principalmente do futebol profissional, na questão de planejamento? Logicamente que você falou que faz a diferença é um recurso, né? Mas como o nosso tema é adversidades, né, em oportunidades, seria interessante também, né, como você, até quando veio para o futebol, você foi bem inciso, numa momento de conversa com o treinador, você disse, eu não quero ninguém, né? Naquele momento teve uma atitude, me dá uma semana, né, para mim poder montar a equipe, que a diretoria do Moto na época, né, ficou preocupada, né, e poderia haver essa dispensa, e também nessa tomada de decisão, né, já mais maturado, né, vamos dizer assim, dentro do futebol, a confeccionar uma equipe por uma necessidade de uma equipe tão grandiosa como o Moto aqui no nosso estado, quanto Sampaio, quanto Maranhão, quanto Imperatriz, né, são as equipes que a gente considera aqui de massa, não desrespeitando as outras equipes, lógico, mas sabe que tem uma pressão por resultado, por acesso, por título. Dentro desse contexto todo, qual assim sua dica? O que que você pode dizer assim, cara? A gente não tem receita, mas é esse o caminho. A dificuldade é muito grande. De 2016, 2017, 2018, eu acho que eu saí, 2017 que eu saí do moto. A dificuldade que eu converso sempre com o pessoal ainda continua a mesma. A dificuldade. E naquela época, é, eu tinha um local para ir buscar jogadores. Além de uma base boa que ficou, que foi aquela que Nélio Martins fez, que foi da Sim, Copa São Paulo, né? sim, Aí eu ainda peguei ainda o Fábio Ricardo, ainda peguei o sim, Israel ainda. sim. Um safra muito boa, muito Isso, boa. Palito. Então Palito, ainda teve uma Douglas, Douglas, né? o Diego Lidenberg, Sim, que foi um zagueiro também que estava no Chapadinha. sim, Eu lembro que eu estava no eu futsal, ele jogava lembro. futsal comigo, e eu trouxe para ele, foi até no escritório da doutora Júlia, Diego, né? filho do Rubilota, né? Isso, eu Exatamente, trouxe, finado Rubilota. apresentei ele pro Raul na época, o Raul Menezes era o diretor de futebol, eu estava no Sim, futsal, e o Raul, tem um zagueiro aqui, Raul, não gosto, muito bom zagueiro, cara. Aí levei, Raul conversou e trouxe ele pro Moto na época, já era meu atleta no futsal. Então, de lá para cá não mudou nada, continua a mesma dificuldade. Então a gente procurava sempre procurar buscar na base. A gente tinha aquela base naquele momento, que foi o chama que o Nélio montou, tinha referência, uma né? referência. E depois eu tive aonde buscar também, que foi no futsal. Fui buscar o Felipe, fui buscar o Pimentinha, fui buscar o Paulo Sérgio. Então a gente tinha onde buscar. Hoje a gente já não tem. A gente sabe que a dificuldade financeira continua a mesma. E é uma briga muito desigual que a gente tem do futebol maranhense para outros centros. E nos outros centros aí eles usam muito a lei de incentivo federal. Sim. Então você vê o CT do São Paulo foi todo. Tinha, né? Eu peguei foi uma reportagem que eu peguei falando sobre isso, né? Exatamente sobre essa lei de incentivo Mas por federal. que essa lei de incentivo federal serve para outro centro e não serve para cá, para o Maranhão? Maranhão. Por que a gente não tem? A gente não tem um CT bem estruturado, que nem tem. Antigamente tinha. Eu lembro que eu fui o Minas Tênis. Até o elevador lá tinha uma plaquinha. Esse elevador foi adquirido com a lei de incentivo tal, tal. Por que aqui no Maranhão a gente não consegue ter esse aporte financeiro que já viu que quando tem investimento, a torcida vai, a gente consegue ter os objetivos, que nem teve em 2016. A gente teve o Sim. investimento tanto para o Maranhense como para O o Campeonato brasileiro Brasileiro. e a gente subiu. Então foi aplicado certo, a gente conseguiu. Agora, sem investimento, a gente não consegue. É uma briga muito desigual para brigar com as outras equipes que têm um CT bem estruturado, tem uma equipe gigantesca, é uma empresa, né? É um staff Muito muito grande, não é grande, só o dentro verdade. de campo, tem fora, tem uma mídia toda e a gente não consegue transformar isso de imediato para a gente, né? Então a gente acha que tem que apostar mais nessa questão dessas leis federal. Ela não é só para o eixo Rio-São Paulo.
A gente tem que ter nosso CT estruturado. Acho que você vê, tem poucas equipes hoje que não tem seu estádio. No interior de São Paulo ali praticamente Todos, né? Estive todas lá têm. agora trabalhando. Aí você tem Todas as divisões acho tem, que o Remo, o Paysandu tem, tem. A Tuna, né? a Também Tuna não tem, e a tem, gente não tem, a não gente tem. continua tendo aqui o União E de os times do Santos. interior, dependendo da sua localização, também tem seus estados, que é bancado pela prefeitura e tudo, tem um suporte. Então quer dizer que, digamos que seja uma receita ou um ingrediente para pouco recurso. É a base que é a raiz central para estar fazendo essa transição proporcional, mas também, né, dentro de uma equipe profissional, ter uma equipe, né, um suporte para criação de projetos para buscar receita via lei de incentivo. Isso, Esse é o caminho? eu acredito que esse é o caminho. Semana passada mesmo eu vi o presidente do Flamengo, né? Em uma visita ao Ministério dos Esportes lá, entregando a camisa e tudinho, ele não estava lá à toa. Perfeito. Até essas categorias, essas modalidades amadoras, todas elas do Flamengo, a que foi campeã agora na Olimpíadas da Ginástica, a Rebeca, né? Sim. Ela é patrocinada pelo Executivo Federal, mas ela é atleta do Flamengo. Sim. Então, até nisso, nas modalidades, tem esse aporte financeiro. Aí, às vezes, a gente quer fazer o esporte amador e o profissional e a base aqui com renda, com cota. A conta não vai bater. Não vai bater. Não vai. É por isso que eles têm toda essa estrutura que eles conseguem através dessa lei. Por que o Maranhão? Porque a gente não consegue, o MAC, o Mota e o Sampaio, que são do Imperatriz, ter esse apoio também. Os dirigentes daqui, eu acho que acho não. Eles fazem milagre, eu não sei como é que eles conseguem, eu já estive lá dentro, eu sei como é que é difícil. O Carlos Eduardo do Maranhão fazendo um belíssimo trabalho aí. Perfeito, Carlos. No Parabéns, MAC. Carlos Eduardo. Muito Foi bom trabalho. ele não era a época do MAC no futsal, era do Moto, então tá fazendo um belíssimo trabalho aí. Tu imagina o Carlos Eduardo com um recurso financeiro. O que ele não poderia fazer mais com o Maranhão? Muito mais. Ele é experiente, vem do futsal, tem essa experiência, mas não tem esse aporte financeiro. É sempre essa dificuldade financeira para o futebol do estado do Maranhão. E aqui a gente não quer, assim, julgar ninguém, né? Aqui a gente não quer julgar nenhuma entidade, a gente não quer julgar nenhum gestor de clube. A gente está apenas dando a nossa opinião, né? E que deixar bem claro aqui para quem está nos assistindo, né? E assim, mas eu acredito que em termos de credibilidade, a mantenedora da competição, no caso a federação, ela tem que buscar isso, né? Você concorda? Essa credibilidade também para estar chancelando os clubes, para os clubes, mesmo com dificuldade, mas a documentação não está atualizada. Deve ter um incentivo jurídico, vamos falar assim, né? Que eu não sou muito, eu posso dizer assim, a gente tem um conhecimento também, mas tem um conhecimento que vai até determinado ponto. Mas você acha que essa questão jurídica de apoio aos clubes, né, ou incentivos para realmente buscar essas captações de recursos? Eu sou meio chato com isso. Eu acho que essa questão de você falar, eu quero ajudar, um exemplo, eu quero ajudar o clube, quero ajudar o motoclube a obter esses recursos, mas eu fico naquela carta de seguro de dizer, não, eu não vou, eu quero ajudar o moto, mas o moto não tem documentação. Pô, pega o departamento jurídico consegue esse departamento jurídico da lei de incentivo, por que ele não pode dar esse suporte pro motoclube e dizer, ó, a documentação é essa, a gente vai te ajudar a tirar essa documentação, eu não sei se legalmente pode isso, né, mas contratar uma empresa também que dê esse suporte, que ajude a tirar essa documentação dos times, a documentação que é preciso para poder essas equipes. A gente não vai sobreviver se não tivesse o investimento. Eu concordo que tem que ter um investimento na cultura, que nem tem no Carnaval, que nem tem no São João, eu concordo, e eu acho que esse investimento aí tem que ser feito mesmo. Você vê do jeito que foi um belíssimo Carnaval aqui, um belíssimo São João que a gente tem, e com esse investimento. Por que esse investimento mesmo, a metade desse investimento não pode ser no futebol? Eu digo que eu fico com inveja, na verdade, de ver as equipes de hoje aqui, bem do lado, que é de Fortaleza e do Pará. É estádio lotado, mas por quê? Porque tem todo o investimento lá, não é só a equipe, o Banpará, né? Sim. É a questão de empresas, né? Né? Entendeu?
Fora essa lei de incentivo que essas equipes às vezes têm. Incentiva, além de incentiva, a banca realmente torna a competição atrativa, traz público, oxigena todo mundo e a cadeia toda ganha, né? Mas não pode ser naquela questão de, pô, eu ajudei esse ano e não deu certo, eu não ajudo mais. Você lembra quantas vezes o Fortaleza ficou na Série C para subir? Verdade. Já deu pena, porque ele ia todo ano, foi 3 ou 4 anos seguidos. Que ele foi para a final. Até Rogério Ceni chegar. Isso. Mas por quê? Quando o Rogério chegou, ele deu toda uma estrutura da visão de Série A, estruturou tudo. Mesmo... São Paulo uma referência. Né? Isso, chegou, não, tem que mudar isso, mudou tudo. Não, é muito caro, mas conseguiu. Então, com certeza, com a experiência dele ali, ele conseguiu hoje o que o Fortaleza é o que era antes. Dava pena, eu mesmo estava torcendo Fortaleza na terceira vez que ele foi e não subiu. Perdeu nos pênaltis, tirar aquela coisa, mas continuaram tentando. Hoje Fortaleza está numa Libertadores, o que gera de economia lá na cidade. Todo final de semana é um Corinthians, é um Flamengo, é um Grêmio, movimenta tudo. Então, até nessa questão do amador, eu sempre falo, eu não concordo muito com a questão de 30 anos atrás, dizer, não, o esporte é só para tirar menino das drogas, não, é social, tem que ter. Mas hoje você tem que ter também esse entretenimento, de gerar, nas minhas competições de futebol 7 hoje, além de gerar emprego para arbitragem, para os fisioterapeutas, para a dona da arena compra o picolé, a dona da arena compra os salgados que vende lá, é a cerveja, então quem faz o salgado já ganha. Hoje eu tenho mais de 16 mil atletas. Esses 16 mil atletas já movimentam as escolinhas, que as escolinhas já pagam os professores. Então, essas escolinhas, elas fazem o quê? Material esportivo. Então, já dá uma oxigenada aqui nas fábricas, nas malharias daqui de São Luís. Então, vai uma cadeia que vai gerando. Eu gostaria só de reforçar isso que você está falando, e já fazendo a transição aqui, até porque o nosso tempo também está se esgotando, né? A gente falar um pouco desse teu trabalho dentro da Federação de Futebol 7, a experiência que você trouxe, né, do futsal, dessa tua trajetória, né, dessa tua experiência e vivência dentro do futebol amador, que no caso do futsal, do futebol profissional, né, com o trabalho no São José e no Motoclube no Maranhão. E assim, o que tu traz de experiência para a Federação Fut 7? E assim, todos os pais com os quais eu já tive projeto de escolinha, felizmente eu tive que, na época do Covid, acabei, né, encerrando o meu projeto por questão de cuidados. Mas assim, todos os pais, treinadores que eu converso, falam, Ferro, a federação veio como exatamente o nosso tema aqui do podcast, o escape, né, a virada de chave para fazer essa meninada estar em atividade, estar em competição. E hoje tem um mercado aí de menino de 8 anos falando, rapaz, o aeroporto aqui de São Luís é lotado, a rodoviária de São Luís é lotada de menino indo para Fortaleza, desde os 8 anos indo para o Rio. O que tu, assim, bem objetivo, o que você trouxe de grandeza para esse Fut 7 aqui, não só para São Luís, mas para o Maranhão? Antigamente as escolinhas, até o Rogério, que é uma escolinha antiga aqui da BB, né? Rogério Jansen. Ele tem 22 anos lá, ele me passou. E o Rogério me falou, pô, quando tu trouxe para cá a modalidade, as competições, o que deu uma alavancada, porque a gente só treinava e não tinha competição. E hoje não, eu tenho competições aqui de janeiro a dezembro, do sub-6 ao sub-7. Então é movimentando essa garotada toda. Eu ainda tenho um sonho ainda de ver. O pessoal ainda fala, pô, largou o profissional. Eu falei, não, eu não quero mais nada profissional. Eu acho que já dei minha contribuição. Então, uns acham que foi boa, ruim, isso depende da opinião toda. Nunca vai agradar. Nunca vai agradar, eu não quero unanimidade. Unanimidade é burra, né? Então, eu fiz minha parte. Deixei meu legado, deixei minha história no futebol, deixei no futsal também. E no futebol 7 eu quero encontrar, eu tive até recentemente em uma TV, e o entrevistador me perguntou por que esses garotos, os times daqui não aproveitam. Na verdade, as equipes daqui de base não tem profissionais, a gente tem bons profissionais aqui, mas eles não têm essa estrutura por trás de um bom CT para receber uma garota dessa de 8 anos. Nenhum daqui tem para receber uma... E sem falar que tem que ter o acompanhamento
dos pais, né? Tem que ter, Pois é, mas não tem tem que ter essa uma estrutura. estrutura Aí os na meninos estão saindo daqui, ó, de escola. 8 anos de idade, estão saindo daqui. Mas eu acho muito ruim. É o sonho do garoto, mas acaba você perdendo a convivência ou do pai ou da mãe, que viaja só um. Aí a mãe vai, você acaba perdendo a convivência, o Perfeito. crescimento ali Atrás de um sonho, do né? sonho. Mas é um Mas não sonho poderia esses meninos pesado, ficar aqui, caro, né? ser feito um investimento desse com Perfeito. empresas, com lei de incentivo, para essas equipes de camisa daqui, essas escolinhas, poder esse garoto ficar aqui. Lá no meu campeonato ali, eu digo que são centenas de garotos lá que tem um potencial muito grande, e cada vez mais vão saindo aí. A gente vai tratando não só como esporte, que a empresa também, a WR Sport, toca as competições, né? Que é a Sim. empresa. E o futebol 7 ele não é uma modalidade chancelada pela FIFA. Pela FIFA é o futsal, o beach soccer e o futebol. Então o futebol 7 não é. Então mais ou menos a empresa toca de um jeito empresarial as competições. Justamente que é isso. Quem são os clientes? São os pais e os atletas da escolinha. Então eles querem uma coisa de qualidade. Na medida do possível a gente vai colocando essa questão de ter uma estrutura para as competições aqui. Perfeito. Aqui a gente está olhando agora seu nobre histórico, né? Currículo, né? E todo um resumo profissional, né? Aí com sua experiência. Fala um pouquinho, Nadan. Pode falar aí um pouquinho. Deixa à A gente vontade. tem mais a questão do futsal aqui, né? Nas conquistas, acho que são mais de 19 títulos, inclusive no feminino, que a gente trabalhou também na época, né? Do futsal, atendeu tudo, o futsal era muito forte nessa época de ginásios lotados, né? Sim. Mas também você tinha muita gente apaixonada que estava. No Maranhão, tinha o Carlos Eduardo que cuidava do Maranhão. No Sim. Moto, já era eu que cuidava. Aí tinha o Girassol, que era o Zé Vasque com o Arnaldo, cuidava. Então tinham pessoas muito experientes naquela época. O Zé Rui Ali trabalhava no Girassol nessa época também. E era super competitivo, né? Ninguém ia Isso. perder para Aí já tinha ninguém. Jogos difíceis, o Ali né? Maluf ali que Sim. estava sempre em algumas equipes, ou no Girassol, ou no Moto, ou na própria equipe que foi lançado depois. Então tinha muita gente boa naquela Boa, né? época também no futsal, né? Um dado que me chamou a atenção foi aqui, né? A federação, né, que expandiu, tem 15.671 atletas, né? Essas informações. E registrados em 1.409 equipes filiadas, né? É um número excelente, né? Muito, muito. A gente tem muitas Tá equipes. de parabéns, né? Então, são muitas escolinhas e hoje a gente tem mais de 14 municípios jogando com a gente aqui. Parabéns. Então, Barreirinhas, Viana, Presidente Dutra, então Olho d'Água das Cunhãs, muitas equipes, Itapecuru, Bacabeira tem um trabalho muito forte lá, muito organizado com o Dan, né, que é o secretário de esporte da que Sim. comprou, então ele faz um trabalho belíssimo lá também, fora das escolinhas daqui. As escolinhas da gente aqui são muito estruturadas, professores bem capacitados aqui, descobrindo vários Talentos, né? talentos, Não, né? Então, eu de antemão já quero dar os parabéns para os professores, né, e donos de escolas, né, por também confiar na federação, nas competições da federação, porque também tem esse lado, tem que estar afiliado, né, as pessoas acreditaram nesse projeto e estão aí mostrando seu trabalho. Muitos professores buscaram captação, buscaram qualificação, desculpa, através da própria federação, né, com os cursos de arbitragem, cursos de treinador. Você tem um curso agora, né, que vai estar isso, a gente está em trazendo um setembro, curso né? agora em setembro, que é o Maurição, que é o treinador da Seleção Brasileira de Futebol 7, né? Tá vindo agora em setembro, 5, 6 e 7 de setembro aqui. Então eu tô batendo, tô conversando vamos dizer, de pé de orelha com os treinadores, ó, precisa, essa oportunidade você não pode perder, você tem que ter um certificado desse, entendeu? Tem que ter o curso, então eles estão. Teve alguns que já vieram conversando comigo aqui, eu vou fazer, cara. Eu falei, não, tem que fazer, cara. Você tem que ter algo mais para apresentar para essa garotada. Você já descobre um monte de jogadores que a escolinha faz um belíssimo trabalho aqui. Belíssimo. Então, com um currículo desse, com um certificado desse, ele vai passar muito mais para essa garotada. E essa garotada vai chegar muito mais qualificada no futebol de campo. Com Teve agora, certeza. recentemente, agora o Rubenilson fez o curso da Da CBF CBF, também. foi, acompanhei. Então, todos eles estão procurando se qualificar. Verdade. E eu estou sempre ali ajudando eles, conversando. Gente,
A questão aqui, eu quero o crescimento, todo mundo crescendo junto. Não é só a federação, não é só a WR Sport, não. Tem outras empresas aqui que fazem competições, tanto de futebol, como de futsal, como de futebol 7, que, para mim, eles não são inimigo, não. Eu não tenho como atender mais de 1 milhão de habitantes que São Luís tem. Verdade. Eu não tenho como atender 217 municípios. Então, sempre que tem alguns que vêm, conversam comigo, eu estou atendendo, passando por uma dificuldade disso, eu já passei por isso, passo a experiência para eles, eles não são meus inimigos. Se não tivesse eles fazendo essa competição de bairros, o que esses meninos estariam fazendo hoje? Nada. Então eu faço aqui, outros fazem também, então todo mundo junto ali a gente consegue tirar essa garotada um pouco do celular hoje, né? Que muita gente não sabe, mas o Brasil tem um índice alarmante de obesidade, de depressão. Verdade. Então, na própria pandemia, uma história rápida aqui, na própria pandemia eu demorei muito a voltar. Teve uma mãe que me ligou e me procurou e pediu para voltar urgentemente, mesmo com aquela restrição de máscara, tudo. Ela volta porque se tu não voltar, muitos garotos vão voltar já com depressão, com outras doenças. Então você precisa voltar à competição. E com os IPI, na época a gente estava tratando, né, de voltar aos poucos, a gente conseguiu voltar. Então muita garotada larga o celular e fica. Eu tenho ferro. Hoje, no mínimo, eu tenho 30 jogos todo final de semana. Sim. São 30 jogos, e movimentando 12 municípios. E vem município que vem de lá para jogar aqui, eles estão vindo por quê? Porque não tem nada. Se tivesse uma competição estruturada nos municípios tudinho que a gente tem muito, mas essa garotada já vem e acaba se tornando um passeio. Eu liguei para uma equipe que chegou eu não lembro se foi o presidente Dutra que chegou, que tá jogando, o Lago das Cunhas chegou agora. Onde vocês estão? Vocês vão jogar 3 horas da tarde. Não, a gente já chegou, a gente já está na praia. Então já se tornou um passeio. Sim. Então, como ele falou, vai girando a economia. Tem o lado do turismo esportivo, né? Acaba tendo o turismo esportivo, né? E que, como antes se manifesta naturalmente. Né? A gente está fazendo agora também o Barreirinhas Camp, né? Sim. A gente está levando a competição do futebol 7 para Barreirinhas, agora no dia 15 de outubro, então também tem mais vezes, daqui a pouco a gente vai levar para outros municípios também, então a tendência e a ideia é isso, é movimentar os municípios também, levar para Bacabal, levar para Barreirinhas, para os municípios também, para a gente levar o pessoal daqui para movimentar o turismo e hotel, restaurante da cidade. Perfeito. Parabéns. Pois é, cara, aqui o papo, a gente ficava aqui a noite toda, a madrugada toda, né? Mas a gente tem o tempo que se respeita, né? Que é dado aqui ao nosso episódio. E eu quero agradecer mais uma vez, né? A você, Dadá. Cara, parabéns. Eu que agradeço, Ferro. Papo muito leve, solto. A gente sabe que tem aí uma pitada de torcedor do moto também, né? Que eu sei que você é. Mas hoje a gente tem mais o futebol maranhense. Né? A gente quer ver o futebol, o esporte maranhense em evidência. Em evidência. A gente torce hoje em geral. A gente tinha aquela rivalidade, mas eu ainda quero ver ainda. Eu quero ver o Imperatriz e o Maranhão subindo esse ano. Muito na torcida aqui. Para subir os dois. Para Massinha era hoje seu elenco, seu staff, para Paulinho Kobayashi, seu elenco, seu staff, que dê tudo certo, né? Que possam passar de fase e chegar aí ao acesso. O Sampaio e o Moto voltando novamente a voltar a se estruturar, a voltar ao Maranhão, voltar às competições nacionais. E que puder a gente ter, quanto mais competições nacionais dos clubes daqui do Maranhão, agora o que eu peço de antemão é que ajudem, que tenha esse investimento no esporte tanto na maranhense, parte pública, né? Quanto na parte pública, da privada, que ajudem esses clubes, e tanto profissional como amador. A gente tem muito talento aqui em todas as modalidades. Pois é. Terminou. Agradeço, Dadá. Agradeço às pessoas que estão nos acompanhando, né? Não esqueça de dar lá o joinha, né? Se inscreva, compartilha, coloque lá seu comentário e esperamos nos encontrar no próximo episódio do Escape Podcast. Muito obrigado, grande abraço, valeu, meu amigo. Tamo junto.